Olá, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula, tá? Um recadinho que eu tenho para vocês é que a escola falou que talvez começaria a fazer aula ao vivo, né? Então eu vou deixar os exercícios para corrigir na aula ao vivo. Os, da, da, os, ex- os exercícios da página, deixa eu ver aqui, 20, 21, 22, eu vou deixar para corrigir na aula ao vivo caso tenha. Caso não tenha, eu gravo a correção também e passo para vocês, não tem problema. Mas hoje nós só vamos ter aula teórica, não vamos ter a correção dos exercícios, não. Aí vou aguardar a posição da escola quanto à aula ao vivo. Uma coisa que eu lembro que as meninas me pediram no primeiro dia de aula, que a gente estava estudando vários cientistas, era que se não tinha uma cientista mulher. Pois bem, eu trouxe uma cientista mulher para a gente estudar. Nós vamos estudar a vida inteira de Mary Curie. Mary Curie. Parece manicure, né? Mas é Mary Curie. Vamos falar só Mary para evitar o trava-língua, tá? Mas então, atendendo a pedidos, e é muito legal a história de vida dela. Eu tinha esquecido completamente da Mary. E bom que o livro de vocês ele traz radiação, então dá pra gente falar da Mary toda, da vida toda dela, tudo que ela fez, e vocês entenderem como que ela contribuiu maravilhosamente para a ciência e como que ela era uma mulher extremamente forte. Mas antes da gente chegar na Mary propriamente dito, vamos lá na página 23. Lá na página 23 diz lá em cima diagnóstico e tratamento de doenças com o uso das radiações. Aí aqui em cima eu botei como título Trabalhando com Radiações. Vamos lá. A evolução da tecnologia nos trouxe uma infinidade de possibilidades e novos tratamentos. Desde a descoberta da radioatividade por Mary Curie, não sei falar Curie, o sobrenome dela, na verdade eu falo Curie, mas vamos assim. Nesse capítulo vamos conhecer as vantagens de diagnósticos e tratamentos que são utilizados pela medicina em suas principais aplicações. Expondo as ideias. Como era a vida sem a descoberta da radioatividade? Você consegue imaginar como era descobrir uma fratura óssea? E descobrir um tumor e tratá-lo. Então, antes da descoberta da radioatividade, não tinha como se descobrir uma fratura óssea, nem um tumor, nem nada. Então, bota aí que não havia maneira de descobrir efetivamente, né, o que você tinha. E as pessoas, elas faziam outros exames clínicos para poder tentar descobrir o que tinha. Mas aqui nós estamos falando de 1890, se eu não estou enganado. 1890, então são mais de 200 anos atrás, né? Ou 200 anos atrás. Não, cento e poucos anos atrás. Cento e... Enfim, por aí. Entre 100 e 200 anos atrás. Então a gente está falando de épocas bem complicadas. Segundo, hoje o uso de aparelhos com elementos radioativos é a realidade. A prática de diagnóstico e tratamentos para enfermidades por meio dessas tecnologias é determinante. Será que a radiação é benéfica ou maléfica? Justifique sua resposta. Então, a radiação ela é benéfica quando você a utiliza de maneira consciente. Caso você utilize excessivamente esses recursos radioativos, você vai ter prejuízos. Então, a radiação ela é benéfica ou maléfica? Depende do seu modo de uso, tá? Então, anota aí. Dependendo do modo de uso, ela pode ser benéfica sabendo usar, né, não se expondo muito, mas ela é maléfica quando se está exposto há muito tempo. Terceiro pontinho, você já realizou algum exame com um aparelho que usa radiação? Qual a sua percepção do uso? O exame foi eficiente ou não? Aí você bota, você já usou, você nunca usou. Se você já quebrou alguma coisa do seu corpo, já fez exame de raio-x, ultrassonografia, acredito que não, né? Porque não tem menina grávida. Ressonância magnética, todos esses aparelhos utilizam, tá? Mas provavelmente você já bateu chapa de alguma coisa, você já usou um aparelho de raio-x. Embaixo, radiação na detecção de doenças. Quando a radioatividade foi descoberta, não se imaginava como ela poderia ajudar no futuro da humanidade. Foi o modelo atômico de Rutherford e a ideia de radioatividade começou a ser trabalhada. Então aqui nós começamos a trabalhar na ideia de quando a gente estudou o modelo de Rutherford. Lembra dos 4 modelos químicos dos autores que fizeram? Então, Mary se apoiou na ideia deles também para poder continuar esses estudos.
Embaixo vem o breve histórico da radioatividade e agora a gente vai passar para o livro, para o slide aqui, tá? Que eu vou dar um pulo nessa parte do livro, porque eu não falo nada com nada. Então aqui eu vou falar especificamente da Mary para vocês. Quem foi Mary Curie? Mary foi uma cientista polonesa dos anos de 1890 até 1960, 70, assim, ela morreu com uns 80 e poucos anos. Ela foi pioneira nos estudos da radiação, tá, e elementos radioativos, bem como as suas descobertas e as suas aplicações. Então, ela não só descobriu, como ela também fez um método para aquilo ser aplicado no dia a dia das pessoas, tá? Nessa época, pensa no contexto histórico agora comigo. Nessa época da Mary, as mulheres elas não podiam estudar, elas não podiam trabalhar, elas não podiam sair de casa, elas tinham que servir o marido, elas tinham que cozinhar, tinham que arrumar casa, tinham que fazer absolutamente tudo. Só que a família de Mary não seguia esse padrão. Os pais de Mary, o pai era professor de faculdade, se eu não estou enganado, e a mãe era professora também, mas acho que ela era de escola mesmo, igual eu. E eles sempre lutavam para que as mulheres da família deles, né, no caso seus filhos, e Mary está inclusa, tivessem uma educação boa, uma educação de ponta também. Eles só tiveram um filho homem, eram 5 irmãos. No total, um era homem e 4 eram mulheres, e a Mary nesse meio, né? E eles tentavam que todos eles tivessem a mesma educação de ponta, né, para poder seguir o futuro deles, inclusive as mulheres trabalhando. Só que nessa época a mulher não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então a Mary, por mais que ela queria estudar, queria trabalhar, ela não podia, porque a sociedade esqueci o verbo, esqueci a conjugação do verbo, pressionava ela a não fazer isso, porque ela era vista com maus olhos, né, porque ela era independente, ela queria ser independente e tudo mais. Aí ela se mudou da Polônia, foi para a França. Aí na França que ela pegou o nome de Mary, antes ela era Maria, tá? Agora na França ela virou Mary. Aí começou a estudar, fez a faculdade dela, ela era formada em professora de física, tá? Ela primeiro foi professora de física, depois ela fez faculdade de matemática, depois ela fez mestrado e depois ela ainda fez um doutorado. E aí ela continuou as pesquisas dela. Nessa continuação de pesquisas dela foi que ela ganhou 2 prêmios Nobel. O primeiro prêmio em física, tá? Porque ela comprovou a existência da radioatividade, ela investigava elementos da natureza que tinham propriedades que emitiam radiações, emitiam raios. Só que esses raios não eram conhecidos, então foi chamado, né, de raio-x. Então ela começou a estudar outros elementos da natureza que emitiam essas radiações X, essas radiações desconhecidas. Então, a partir desses estudos, ela fez experimentos, fez comprovações, reações químicas, fórmulas físicas e comprovou a existência dessa radioatividade, a existência desse efeito. E esse efeito deu a ela o primeiro prêmio dela, que foi o prêmio de física, e o segundo, prêmio em química, porque desses estudos dela, explorando outros elementos que têm essa radioatividade, esse efeito, ela descobriu tanto o polônio quanto o rádio, que são 2 elementos químicos que estão na nossa tabela periódica até hoje. Tá? Então a Mary, além do prêmio de física, ela ganhou de química por ter descoberto esses 2 elementos, ambos elementos radioativos, e começou a estudar ainda mais detalhadamente esses elementos. Agora a Mary já se casou com Pierre e tudo mais, tiveram sua linda família, só que eles não pararam de estudar. Nisso eles vão fazendo pesquisas e vão estudando cada vez mais, até que Mary e Pierre reconheceram que essa radiação ela causa efeitos no corpo humano. E esses efeitos no corpo humano podem ser também de matar, tá aqui, ó, de matar células de tecido doente. Então eles iniciaram um estudo sobre a radioterapia, que ia combater doenças com elementos radioativos. Tá? Então foi Mary e Pierre que começaram esse estudo que a gente está estudando agora. Por isso que você tem que saber da vida de Mary, como que Mary foi uma mulher grande, como que Mary foi uma mulher importantíssima, tanto para a química, quanto para a física, quanto para a medicina, quanto para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem um pezinho dela. Então Mary e Pierre agora começaram a entender como que esses raios-x eles traziam alguma coisa para o seu corpo.
Só que eles ainda não sabiam que essa radiação trazia certos malefícios também. Eles só viram os benefícios. Quem viu os malefícios foi depois um pouco de Mary. Passando um pouquinho do tempo, agora nós chegamos em 1919, de 1914 até 1919, que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, Mary estava lá bombada nas pesquisas sobre raios-x, né, os raios desconhecidos e os materiais que produziam esses raios. Ela estava vendo que aquela guerra estava fervorosa, estavam trazendo inúmeros feridos e precisava de uma máquina. Ela precisava desenvolver uma máquina que usasse esses raios-x, essa radioterapia, para poder ajudar os feridos. Foi então quando Mary desenvolveu um radiógrafo. Um radiógrafo, ele é o ancestral da radiografia. Então foi Mary que inventou a radiografia, tá? Radiografia é um aparelho que faz raio-x, só que a diferença desse radiógrafo é que ela fez portátil, ela fez de maneira que ela conseguisse transportar no campo de batalha e fizesse, no campo de batalha que eu digo em hospitais, né? E fizesse uma larga produção para que os médicos conseguissem levar esses aparelhos portáteis e examinar fraturas, examinar tumores, examinar diferentes tipos de ferimentos que estejam no corpo dos soldados, sem precisar fazer grandes cirurgias nele. Então, se ele foi para a guerra e viu que quebrou alguma coisa, sentiu alguma coisa, usava aparelhos de radiografia nele e via como é que ele estava. Então, Mary foi a primeira pessoa a inventar a radiografia, fazendo um ancestral dela, que é o radiógrafo. Claro que esse radiógrafo ele foi aperfeiçoado por outros cientistas e outros pesquisadores, até chegar ao que conhecemos atualmente, tá? Ironicamente, ou coincidentemente, depois, Mary acabou por falecer aos 82 anos, eu acho. E uma das causas da morte de Mary é a exposição aos raios-x, porque de tanto que ela estudava, de tanto que ela ficava presente com aquilo na vivência dela, aquilo que causou a morte dela. Então, foi essa a causa da morte de Mary. De tanto ela estudar, de tantas as contribuições dela para a ciência, para as pessoas, o trabalho dela foi tão significativo que também causou a morte dela. Um tanto quanto irônico, né? Então, aqui conhecemos a história de Mary, sabemos como que o trabalho dela impacta no nosso dia a dia, como que vai impactar na nossa matéria, tá? E eu espero que todos tenham entendido muito bem, porque terá a questão de Mary na prova, tá? Agora eu estou na página. Deixa eu ver aqui. Página 24. Lá embaixo na número 1. De resto eu vou tudo pular, porque não fala muito sobre a Mary e eu quero ficar na Mary com vocês, tá? Lá no número 1. Você sabe qual é o nome do exame médico que identifica uma fratura óssea? Acabamos de ver, que graças a Mary, é um exame de raio-x ou uma radiografia, tá? Que é o que está na imagem aí do livro de vocês. Em 1895, Röntgen descobriu um tipo de radiação que atravessava corpos opacos, além de excitar substâncias fluorescentes, impressionava placas fotográficas e, em outra natureza desconhecida, denominada radiação X ou raio-x. Que eu falei para vocês, isso aqui é que ele colocou como Röntgen, mas eu quero colocar como Mary. Na página 25 agora, lá em cima de raio-x. A fotografia é uma das formas mais conhecidas de diagnósticos de médicos e é afetada pelo uso de raio-x para observação dos ossos. Atualmente são realizados juntos com equipamentos IRX, compostos chamados de radiotraçadores, que são radioisótopos. Lembra quando eu falei com vocês sobre isótopos, que são elementos semelhantes ao rádio, no caso rádio, quem descobriu o rádio? Mary, tá? Para auxiliar na busca de diagnóstico e de tratamento. Para se ter uma ideia, uma das áreas que mais usa radiação em material radiológico radioativo é a medicina. Então aqui nós entramos na medicina nuclear. Foi a partir dos estudos de Mary também que a medicina nuclear começou a ganhar forças, começaram a ter novos equipamentos, a ter novos exames,
a ter novos diagnósticos a partir de máquinas e elementos que usam a radiação, tá? Aí embaixo vem a medicina nuclear, ela que trabalha com materiais radioativos para ajudar na detecção de doenças e no auxílio de alguns tratamentos, como o uso de vários radioisótopos. Pode sublinhar até aí. Aí vem o quadrozinho, mas vocês não precisam saber para que serve cada coisa, mas aí é uma curiosidade se vocês quiserem saber como que cada elemento radioativo é usado para poder descobrir as coisas no corpo humano, tá? Embaixo vem a radioterapia, que foi iniciada pelo casal Curie, tá? Com a Mary e com o Pierre. Aí vem a radioterapia teve origem na aplicação do elemento rádio pelo casal Curie, para destruir células cancerígenas e foi inicialmente conhecida como Curie-terapia. Posteriormente, estudos com outros radioisótopos apresentaram maior frequência para determinados tratamentos. A preocupação de eliminar a quantidade de radiação utilizada desses radioisótopos sempre existiu. O receio dos cientistas vinham com o fato de que a radiação poderia penetrar nos tecidos e causar outros tipos de doenças. Então pode sublinhar isso aí, ó. O receio dos cientistas até doenças, que foi como Mary morreu. Sempre houve questionamentos sobre o valor do tratamento terapêutico era maior do que o risco de utilizar essa tecnologia. Então, alguns cientistas se contrapuseram também nas ideias de Mary, porque eles tinham receio de usar essa nova tecnologia, por assim dizer, porque essa tecnologia também poderia causar riscos à saúde das pessoas. Tá? Número 2, vamos pular. Número 3 agora, lá em cima. Observe a imagem e responda. Normalmente, quando olhamos para essa imagem, o que associamos? Quando vemos essa imagem, vemos que o local ou a sala, o lixo, dependendo de onde esteja essa imagem, contém a radiação ou algum material radioativo. Esse símbolo é usado em muitos laboratórios de diagnósticos e em algumas portas de salas de hospitais, talvez pelo fato de existir uma entrada limitada nessas salas. A presença desse símbolo possa remeter perigo. Porém, a utilização da medicina nuclear é bastante segura, desde que se respeite todas as regras de segurança necessárias para manter as pessoas protegidas da radiação. Então, para nós tirarmos uma chapa ao mês do pulmão, por exemplo, ok. Para o radiologista, que é a pessoa que trabalha com raio-x, tirar uma chapa, ele não tira a chapa de uma pessoa por mês, ele tira a chapa de mais de 10, 20 pessoas por dia. Então, isso aqui é a alta exposição aos raios-x. Então, ele é necessário que saia da sala. Agora, você não é necessário que saia da sala, porque você vai fazer isso uma vez a vários meses, ou nem precisa repetir o exame, faz uma vez só, já sabe o que você tem, depois não precisa repetir o exame, tá? O radiologista não. O radiologista ele faz esse exame várias vezes ao dia. Então, para ele, não é legal ficar exposto tanto assim a essa radiação. Se perguntarem agora, já sabe responder. Na medicina nuclear, existem vários tipos de exame de detecção por imagens a partir da aplicação de materiais radioativos. Pode sublinhar até aí. Agora vamos para os métodos que a medicina nuclear utiliza. E o primeiro método deles é cintilografia. No livro de vocês, ele faz uma história até botar o que o método efetivamente é. Aqui eu reduzi bastante e simplifiquei bastante o que ele é. A cintilografia, ele aplica um material radioativo que permite acompanhar o desenvolvimento de doenças, como o câncer, e controla o avanço de outras doenças. Então, a cintilografia é um exame que você faz a aplicação de material radioativo no seu corpo, e essa aplicação permite acompanhar o desenvolvimento de doenças e controlar o avanço de outras. Tá? Essa aplicação não tem problema entrar no seu corpo, porque vai sair em excreta, em fezes, urina, de algum jeito vai sair. Tá? Da página 27 agora, lá na número 4, vamos fazer a número 4. Nos tratamentos de câncer de tireoide, o iodo 131 é muito utilizado. Ele se acumula nesse órgão e suas radiações destroem as células. Como são chamados esses elementos? Sua função é destruir que tipo de células? A resposta eu acabei de ler. Como são chamados esses elementos? Iodo 131. Tá?
sua função é destruir que tipo de células? Sua função é de destruir as células. Estava o quê? Destrói as células do câncer de tireoide. Estava procurando aqui no texto que está escrito. Então, o iodo 3,1 e a sua função é destruir células cancerígenas. Dá para sair pelo texto mesmo que ele deu. Embaixo da número 4 vem falando sobre a tomografia computadorizada, o TC. Mais uma vez, ele dá uma volta e aqui eu resumi bastante. A tomografia computadorizada é usada para investigar doenças por meio de imagens digitalizadas. Então, você também tem o uso de elementos radioativos. Esses elementos radioativos, por meio de uma máquina, produzem uma imagem digitalizada no computador. E o médico, a partir dessa imagem, ele consegue concluir que você tem qual órgão está afetado, faz o exame completo, tá? Daí vem ciência e tecnologia. O uso de radiofármacos na revolução dos tratamentos e diagnósticos por imagem. Radiofármacos são remédios à base de radiação, tá? Só isso. A evolução de radiofármacos e tratamentos de várias doenças vem sendo implementada há algum tempo com a utilização de radiofármacos. Com exames mais completos, quase indolores e menos invasivos, a medicina nuclear vem revolucionando as perspectivas de cura de doenças que antes não tinham tratamento. O uso de radiofármacos está na aplicação e ingestão desse composto para exercer uma determinada função específica. Essa função pode ser conjunta, tomando medicamento, ou de um radionuclídeo, que emite uma radiação gama para o diagnóstico e tratamento de alguns tipos de doenças como câncer. Então, pode sublinhar o uso de radiofármacos até aí, que é a parte importante, e de como que esses radiofármacos são utilizados. Tá? Página 28, para a gente terminar. Vem lá em cima, número 1. Um campo que vem crescendo muito é a investigação de doenças coronarianas por meio de tomografia computadorizada. Você sabia que normalmente são feitos vários tipos de cirurgia para determinar problemas cardíacos? Doenças coronarianas são doenças do coração, tá? Que vantagens esse tipo de exame teria nesse aspecto? Qual a vantagem do exame de radiografia nesse aspecto? São feitas muitas cirurgias. A vantagem é que as cirurgias seriam menos invasivas ou seriam nulas. Você não ia precisar de certas cirurgias para poder ter aquele exame completo. E por último vem a ultrassonografia e a ressonância magnética. Exames tradicionalmente utilizados para diagnósticos de câncer de mama nem sempre podem identificar as doenças em fases iniciais. Estudos realizados com a associação de ultrassom e ressonância magnética têm mostrado maior eficiência no diagnóstico de tumores de mama. A ultrassonografia, pode sublinhar agora, ao contrário dos exames diagnósticos descritos, utiliza ondas sonoras que transmitem ecos, os quais ao retornarem são processados por um computador e convertidos em imagem. Pode parar aí. Então a ultrassonografia ela usa sons, ela usa ondas sonoras e a partir dos seus ecos ela forma imagem. É por isso que é usada em bebês, tá? Porque é menos invasivo, não causa riscos e usa ondas sonoras. Onda sonora não perturba o bebê. E também não é uma radiação que vai afetar a mãe ou o bebê de alguma forma. Esse tipo de exame não utiliza radiação ionizante e nem agentes tóxicos, sendo bastante seguros, por exemplo, para a observação do crescimento gestacional, como eu falei. Pode sublinhar de novo, que agora eu falo da ressonância. Já a ressonância utiliza um poderoso campo eletromagnético com pulsos de radiofrequência que produzem imagens detalhadas, em seção transversal ou fatias, de várias estruturas internas do corpo. Então, a ressonância magnética ela utiliza de campos magnéticos, e nesses campos magnéticos ela envia pulsos de radiofrequência. Nós já vimos o que é pulsos, lembra da onda do mar? Cada onda do mar é um pulso. E esses pulsos de radiofrequências são elementos radioativos, então são pulsos radioativos que formam imagens detalhadas no computador. E essas imagens podem detectar diversas doenças. Então. Esse exame não expõe o paciente e nem a equipe a radiações. Normalmente é utilizado em diagnósticos de tumores, problemas de coluna, funcionamento cardíaco e avaliações de fluxo sanguíneo. Falou problema de coluna, logo ajeitei minha coluna aqui para ficar com a postura certinha.
vocês têm que fazer isso também. Se você está com a coluna torta, bota para a coluna certinha e faz a postura. 2. Qual seria a vantagem do uso do ultrassom ou da ressonância magnética em relação à tomografia computadorizada? A vantagem é que não há exposição a raios, a radiografia, não há exposição a raios X, que podem ser nocivos à saúde humana, tá? Não oferece nenhum perigo à saúde do ser humano, uma vez que esses dois elementos, esses dois exames não utilizam raio-x e por aí vai. Aí vem o negócio de resenha crítica, mas não vou fazer não. Vou terminar a aula de vocês por aqui, já deu 25 minutos, já tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Mary, sobre como que ela impactou nos raios-x, como que ela impactou atualmente, tá? Existem diversas coisas para vocês saberem ainda sobre a Mary, se vocês quiserem fazer uma pesquisa. Só utilizar Mary Curie no Google, que vai aparecer diversos sites falando sobre ela, falando sobre a vida dela, para vocês verem o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim, porque ela também fez muita coisa de ruim, né? Ser humano, todo mundo faz coisas ruins. Eu fico por aqui então, a gente se vê semana que vem, e tchau, tchau. E Brenda, parabéns para você que faz aniversário junto comigo, tá? Deixando aqui um beijo e um abraço para vocês e todos vocês que já fizeram aniversário. Todos vocês que ainda vão fazer aniversário, um beijo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.